paz do Senhor, meu querido irmão, minha irmã, alunos da Escola Bíblica Dominical, aula de número 11, sendo cautelosos nas opiniões, 12 de junho de 2022. Nosso texto áureo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, que diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nossa verdade prática declara: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Em outras palavras, precisamos tomar cuidado ao vermos as coisas, porque na maioria das vezes a maneira que a gente interpreta as coisas é equivocada, porque existem questões culturais, questões espirituais, questões ideológicas, existem muitas coisas que operam na maneira que eu interpreto o que eu vejo. Então, esse ensino está relacionado à ideia que eu não devo julgar ninguém. Por quê? Porque o meu juízo é imperfeito, é maculado pelo pecado, além de sofrer influências externas e internas. Então eu preciso ser muito cuidadoso, muito prudente, quando eu vejo as coisas e a maneira que eu vou interpretá-las, especialmente quando se trata de outro ser humano. Então essa é a ideia, por isso o tema expressa: sendo cuidadosos nas opiniões. Hoje em dia, com o advento das mídias sociais, a pessoa se sente muito poderosa, muito empoderada atrás de um teclado da internet. A pessoa se sente muito cheia de si mesmo atrás de um teclado. E aí ela digita o que ela pensa, o que ela quer, o que ela viu. E isso trará consequências. Então, se na época que o Senhor Jesus ensina ao povo dele, há 2000 anos atrás, ele já faz essa reflexão, o cuidado que as pessoas tinham que ter no julgar, no analisar, no ver, quanto mais hoje que as redes sociais permitem a nós uma rápida comunicação. Então, se as pessoas há 2000 anos atrás tinham que ser prudentes, hoje muito mais, mas muito mais, porque está no nosso alcance o aparelho celular, as redes de WhatsApp e outros, o Telegram e outras redes sociais, Facebook, e que facilitam demais você expressar a sua opinião. E nós precisamos ser cautelosos, precisamos ser prudentes. É nesse aspecto que se encontra, é nesse contexto que se encontra o nosso texto áureo. Daí o tema da lição número 11, dizer: sede cautelosos nas opiniões. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 6. Vamos pensar então sobre esse texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para esses versículos que fazem parte do capítulo 6, onde está inserido então o nosso texto áureo. Se você ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, especificamente a partir do versículo 17, está falando sobre o Sermão da Montanha. É o mesmo que a gente está estudando com base no capítulo 5 de Mateus 6 e 7. Então, o correspondente a esse texto áureo, que é Lucas 6,36,
seria Mateus 5,48. Mateus 5,48 diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, se eu abrir minha Bíblia exatamente aqui, no capítulo 5 de Mateus, versículo 48, você perceberá que ele está em simetria com o nosso textuário de Lucas 6,36. Ele vai então falar sobre o cuidado que nós devemos ter em julgar. Por isso que ele fala, não julgueis, para que não sejais julgados, né? Então, a colocação aqui de Mateus, capítulo 5, 48, que diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, está em simetria com o textuário de Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Pensando sobre essas passagens paralelas, o que a gente fica pensando? Bom, mas então, coitado de mim, né, que sou um pecador. Porque como que eu vou ser perfeito? Porque a base está ali, em Mateus 5,48. Sede perfeitos. Então, a doutrina do Senhor Jesus, ela nos chama a atenção para esse princípio moral absoluto e perfeito. É natural que eu faça o seguinte questionamento: como eu posso ser perfeito, partindo do princípio que eu tenho a mácula do pecado, que eu sou um pecador? Então, muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas têm dificuldade de entender Mateus 5,48. Mas como que eu vou ser perfeito? Mas aí eu preciso olhar a raiz, analisar a raiz da palavra. A palavra perfeito. Então, se eu for no original grego, eu vou encontrar a palavra perfeito, teleios. E significa literalmente plenamente desenvolvido, amadurecido. Essa é a ideia do teleios, adulto. Então ele está dizendo que você tem que ter maturidade, seres maduro, ter a maturidade. A palavra grega teleios aparece aproximadamente 17 vezes no Novo Testamento. Quanto ao texto de Mateus 5,48, que fala sede perfeitos, esse deve ser compreendido em relação ao contexto. Que contexto? Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Então vamos lá. Ele diz assim claramente, olha: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então não pode fazer juramento, né? Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer te haver batido na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante
sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí ele fecha: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito. Então, tenha maturidade, tenha uma completude espiritual. Essa é a ideia. E o nosso texto áureo, então, ele está em simetria com essa declaração do Senhor Jesus. Só que ele vai, a sua expressão aqui, em Lucas 6,36, ele vai trabalhar, então, a ideia de não julgar, que também, de alguma maneira, o texto que nós lemos aqui, na percepção de Mateus, tem a mesma ideia. Então, ele fala aqui, versículo 36, mas eu quero começar a ler aqui o versículo 32, de Lucas capítulo 6. Olha só: e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornares a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ao versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Aí não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, soltar-vos-ão. Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida, e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, eu quis ler essas duas passagens, tudo é Sermão do Monte, mas há uma perspectiva do Evangelho de Mateus que está falando para ser perfeito, e do Evangelho de Lucas que fala para ser misericordioso. As ideias se completam, a ideia é a mesma, para a gente não julgar os outros, porque se você não julgar, você vai fazer o bem sem olhar a quem, não importa se é mal, se é bom, se quer empréstimo, se não quer, se vai pagar, se não vai, não julgue, faça com uma percepção de glorificação a Deus. Esse é o entendimento, por isso que ele fala, não julgueis. No final das contas é isso mesmo. A ideia está, tenha maturidade para não emitir juízo. Sede perfeitos, ou seja, seja maduro. Sede misericordioso, né? Tenha empatia por todos, sempre numa perspectiva espiritual de bondade. Interessante que se nós começarmos a fazer uma reflexão sobre a misericórdia, que tem a ver com empatia, com amor, com solidariedade, com generosidade, eu vou perceber que o nosso Deus é tudo isso. Deus, o Pai, é generoso, é misericordioso. E interessante que a misericórdia, ela ultrapassa qualquer situação, ela vai além. E a Bíblia diz que Deus é o Deus de misericórdia. E a misericórdia do Senhor é eterna. É isso que diz o Salmo 103, versículo 17. Fala que a misericórdia de Deus é sem limites. Salmo 108, 4. A misericórdia de Deus faz prolongar a vida. Lamentações 3, 22. A misericórdia de Deus me encoraja a eu pedir perdão. Porque eu sei que Ele é misericordioso, então eu vou pedir perdão.
Então isso me leva ao arrependimento. Romanos 2,4. A misericórdia de Deus então me toca a eu pedir perdão dos meus pecados. Isso, graças à misericórdia de Deus, há um incentivo a eu pedir perdão. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, faz esse apontamento. E a misericórdia gesta a salvação, né? Porque é graças à misericórdia de Deus ele envia, né, o seu Filho. Tito 3,5, né? Salvos pela misericórdia. A misericórdia modifica o juízo, conforme Tiago 2,13. É medida por meio do qual Cristo também olha por nós. Judas, versículo 21. Então a misericórdia é tudo de bom. Se nós pudermos ter essa percepção de sermos maduros suficientemente, sermos misericordiosos, como as coisas mudam, né? Como a gente transforma a família, a sociedade, como a gente transforma todo o nosso entorno nessa perspectiva de misericórdia. Bem, feito essas considerações do nosso texto áureo, que está em Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, Deus é misericordioso, vamos pensar um pouquinho então sobre o corpo da lição. A introdução, ela diz o seguinte, que o Sermão do Monte, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo. E ele fala de maneira enfática em Lucas 6,37. Olha, o nosso texto áureo é Lucas 6,36. No versículo seguinte, que é o versículo 37, ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Então, olha aqui, palavra do Senhor Jesus. Eu estou aqui, a hora que eu estava lendo o Sermão do Monte, sabe o que eu estava lembrando? O local onde Jesus disse isso, que é um local muito lindo na Galileia, num local chamado Monte das Bem-aventuranças, um local lindo. Todo ano que eu levo o nosso grupo para visitar Israel, a gente lê o Sermão da Bem-aventurança nesse monte, nesse local. E realmente a gente nunca mais esquece, porque é um local maravilhoso, um local muito bonito. Somente o Senhor Jesus conhece todas as coisas, porque um dos atributos incognoscíveis de Deus é a onisciência, a onipotência, a onipresença. E ele pode então julgar com autoridade a cada criatura, porque ele conhece de verdade. Ele sonda as intenções do nosso coração. Nós não. Nós interpretamos, nós vemos, aí operam elementos culturais, ideológicos, questões espirituais, dependendo da nossa vida de comunhão com Deus, a gente consegue ter uma ideia das coisas. Agora, Deus conhece verdadeiramente a intenção dos corações. Então, Deus é um justo juiz. E toda avaliação, portanto, pertence somente a Deus, porque é a avaliação verdadeira, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Então, por isso, um cristão nascido de novo, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, essa pessoa é misericordiosa. Ela não julga os outros. Ela não é precipitada para julgar, né? Porque ela tem uma postura de luz do mundo e sal da terra. Ela procura viver dessa maneira. Vamos então analisar o primeiro tópico da nossa lição. Não devemos julgar o outro. 1.1. Aprendendo a se relacionar com os outros. Então, a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo do Senhor, ela é formada então por judeus e por gentios, pessoas que nasceram de novo, mas seres humanos, todos somos seres humanos. Portanto, a igreja militante, estou falando agora da igreja militante, eu e você que estamos na terra, eu não estou falando da igreja gloriosa. A igreja gloriosa não é o caso, mas da igreja militante. Nós que estamos aqui nesse mundo, militando. Nós somos imperfeitos.
E devido a isso nós temos dificuldade de de relacionamentos. Por quê? Porque pela nossa imperfeição nós somos sujeitos a enfrentar conflitos, contendas, inclusive situações gratuitas, né? Desnecessárias. Isso mostra que Deus estabeleceu pastores, mestres, doutores, professores, evangelistas, profetas, para o aperfeiçoamento desse corpo. Porque é claro que o corpo é imperfeito, né? Então, é importante a pessoa estar sempre aprendendo, ter o coração aberto para o aprendizado. E ele exige, o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ele exige que, como súdito do reino dele, quem realmente faz parte do reino dele, tenha um padrão ético, e seja misericordioso. Por isso que aqui o nosso textuário é claríssimo. Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai que está no céu. Então, o Sermão do Monte é o código de ética do reino de Deus, mostrando como eu, que nasci de novo, eu que creio no Evangelho, que sou súdito do reino de Deus, como que eu devo andar, como que eu devo tratar meus irmãos e os demais seres humanos. 1.2. Ninguém deve ser julgado. Uma pergunta aqui na lição. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de juízo, de julgamento, parecer ou então opinião? Será que a gente não pode fazer isso? Bom, se for assim, nosso Senhor então contrairia seu próprio ensino presente no texto, né? Pois ele está nos alertando que devemos atentar para algumas pessoas que procedem, infelizmente, como cães e como porcos, né? Está em Mateus 7,6. Além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita daquela elite religiosa da época. Então essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente nós precisamos ter em mente que nós não somos como o próprio Senhor Jesus, que tinha o atributo da onisciência. Nós não temos. Então, por nós sabemos que somos limitados, é o que a lição diz aqui, eu preciso ser prudente na omissão de opinião. Então, claro que é possível você omitir sua opinião. Não tem problema, especialmente no campo das ideias, as pessoas omitem suas opiniões. Tem pessoas que acham que determinada estrutura de governo é correta, tem gente que acha que não é correta, tem gente que acha que aquele governo está governando adequadamente, outros entendem que não é adequadamente. Isso é o campo das ideias. Desde que seja respeitoso, você pode falar, olha, eu discordo da política do atual governo na área X. Outro pode falar, olha, eu concordo com a política do atual governo na área X. Tudo bem, isso é campo da ideia, você está fazendo o seu julgamento, mas você está fazendo dentro de um respeito, dentro do campo das ideias, não é pessoal, não tem pessoalidade. Agora, é claro que tem gente que é completamente desequilibrado, que ele não consegue ficar no campo das ideias. Aí entra na pessoalidade, comete as maiores injustiças, porque é desequilibrado. Então aqui, não está dizendo que você não pode omitir opinião. Agora você tem que saber que você é uma pessoa limitada, que não é igualmente. Jesus era onisciente. Então ele omitia suas opiniões, seus julgamentos verdadeiros, porque ele é onisciente. Agora eu não sou. Por isso mesmo que ele me alerta a ser o quê? Prudente e cauteloso. Não julgueis. Porque se você julgar, se você omitir sua opinião, você também será
julgado por aquele mesmo sistema e procedimento. Então há um alerta. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Então, mas é preciso que você tenha uma mente de Cristo, porque se você não tem uma mente ungida pelo poder de Deus, você vai ter dificuldade de expressar a sua opinião de maneira justa. Então, a questão é, como que eu vou fazer isso, né? Porque, olha só, ele fala assim, Paulo também fez julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Ele omitiu sua opinião. Agora, essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus. Nós não temos o atributo da onisciência. Por isso que nós precisamos ter cautela. Porque você não sabe de tudo. Agora, é claro, se Deus revelou para aquelas pessoas, no caso de Paulo, tinha o discernimento espiritual, né? Então, você precisa separar as coisas. Irmão, qual é a sua opinião sobre o atual governo? Irmão, eu não posso julgar porque Jesus falou que eu não posso julgar. Não, não é assim, irmão. Não é isso que está o teu texto, não é isso. Não, irmão, o atual governo tem pontos positivos, tem pontos negativos, como todo governo tem, devido à sua debilitação. É um equilíbrio, não é nada pessoal, estou analisando. Tem acertos, tem erros, como todo governo tem. Muito bem, não há problema nenhum. Agora, você está vendo um irmão lá e você vai querer omitir juízo sobre ele, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe de nada, como você vai falar? Por isso que ele fala, você não é Jesus, como você vai julgar? Você não tem o atributo da onisciência, você não sabe o contexto. Então, uma coisa é você omitir sua opinião sobre um contexto público e notório, inclusive que você é chamado a omitir sua opinião. A cada 4 anos nós somos chamados a emitir nossa opinião nas urnas. O seu voto é uma maneira de opinião, ou você concorda, ou você discorda, você dá oportunidade para outro, ou você mantém aquele, de alguma maneira também é um julgamento daquele governo, daquele mandatário ou daquela proposta. Então uma coisa é você omitir opinião com respeito, com responsabilidade no campo das ideias. E outra coisa é você querer omitir opinião de uma coisa que você não é onisciente. Você não é Jesus para falar aquilo. Você não é Deus para falar aquilo. Você não tem capacidade para omitir a sua opinião sobre aquele assunto. Então são coisas diferentes, né? 1.3. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinó. Krinó, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, preferir, estimar. Então, ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Esse é o problema. A pessoa querer julgar os outros com a sua capacidade cultural. Aí, infelizmente, isso é condenado. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com os pecadores. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Então eles fizeram o juízo errado, eles não entenderam. A Bíblia nos ensina a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Então, precisamos ter esse discernimento. Ser prudente, irmão. Tem gente que é precipitado, tudo que vê já sai falando, nem entendeu direito. Às vezes a pessoa fala uma coisa e ele interpreta ao contrário e já sai falando. Sabe, essa imprudência? É isso que é condenado. Sabe? É ego, a pessoa que está completamente, sabe, só porque ele entendeu daquela maneira não significa que é daquela maneira. A pessoa às vezes está com uma boa intenção, está querendo servir a Deus, mas ele não entendeu nada, irmão. Já vai julgando, já vai... Cuidado, muito cuidado, não julgueis, para não ser julgados. Se você não tem todo o conhecimento, se você não tem todo o contexto, então, olha o texto da nossa lição 11, sempre sendo cautelosos nas opiniões. Então, seja maduro, essa é a vontade de Deus, seja perfeitos,
teleios lá, seja perfeitos. Ou seja, tenha maturidade para não ser imprudente e sair falando o que vem na cabeça, conforme sua pequenez intelectual. Muito bem. 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, devemos primeiramente olhar para dentro de nós, para nós mesmos. 2.1, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que não têm juízo impensadas e infundadas a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Isso aqui é uma percepção da psicologia. A psicologia diz que quando uma pessoa começa a falar muito do outro, ele está projetando no outro um problema que ele tem. Olha que coisa triste. Então, como ele tem aquele problema, então ele projeta nos outros. Eu lembro, eu fui muito tempo professor da rede pública estadual, e naquela hora do intervalo a gente vai tomar um cafezinho, e eu estava ali no cantinho tomando meu cafezinho, chegou um grupo de professoras, uma falando com a outra, falando, eu não ponho a mão no fogo pelo meu marido, porque homem é tudo infiel. E eu estava lá tomando meu cafezinho, fiquei quietinho, né? Ela falou, aí foi pôr no rolo, tá quieto, irmão, tá tomando meu cafezinho. Não é, professor Alberto? Eu falei, olha, querida, você não me leva a mal, não, mas isso é um defeito do ser humano, projetar nos outros o seu problema. Então, o ladrão pensa que todo mundo é ladrão, coitado, só porque ele é ladrão, ele pensa que todo mundo não confia mais em ninguém, só porque ele é assim. Então, uma pessoa que não confia em ninguém, desconfia de todo mundo também, acha que todo mundo é assim. Então, irmão, precisa tomar cuidado. Tem gente, coitado, ele projeta nos outros o problema dele. Tá? Então, só porque ele é assim, só porque ele desconfia de tudo e todo, ele pensa que todo mundo é assim também. Não, não é assim. Se você tem um problema, vai cuidar, vai se cuidar, vai tomar o seu remedinho, vai fazer a sua sessão direitinho de acompanhamento médico. Não vai achar que os outros é assim também, só porque você é assim. Agora, coitado daquela professora, só porque o marido dela é infiel, achava que todo mundo era infiel, não. As coisas só sabe quem pensa assim também? Essas pessoas que praticam a homossexualidade, né? Essas pessoas que praticam o homossexualismo, ele pensa que todo mundo é assim também. Você vê ele falando, na Bíblia, fulano e tal, falando até Davi, Abraão, quer dizer, coitado, só porque ele pensa que os outros são também, não vamos misturar as coisas. O fato de você ter uma fraqueza não significa que o outro tem também, irmão. Precisa tomar cuidado com isso. Então aqui ele está falando isso. Pessoas que não têm juízos impensados, infundados, coitado. Pensa que os outros é assim também, só porque ele é assim. Só porque é atrapalhado, ele é atrapalhado, pensa que os outros é assim. Então pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros, podem estar tentando esconder seus próprios erros. Então, interessante isso, né? Pessoas que emitem juízos impensados podem estar tentando esconder seus próprios erros. Sério isso, né? É só porque o camarada é ladrão e pensa que todo mundo é ladrão? Não é assim. Então precisa tomar cuidado com essas coisas. Tem gente assim, né? Todo mundo tá errado. Só porque ele tá, coitado. Pensa que, sabe aquela pessoa que está todo mundo errado. Coitado, porque ele está errado, né? Então podemos ver que tal fato ocorreu na vida do rei Davi. Ele vai falar aqui, podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história, estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi já foi declarando já a sentença. Só que era para ele mesmo, coitado. Era ele aquele homem. Então veja que situação. Então muitas vezes, de um modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas muitas vezes ignoramos que a gente também tem as mesmas falhas. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, faz vistas grossas. Quando é o filho dele, faz vista grossa. Agora, quando é do outro, meu Deus, que escândalo tremendo. Mas só quando é o seu, você faz vista grossa, né?
Então, essa é a questão. É isso que nós precisamos refletir. Tá? Se você não faça isso, então seja misericordioso. Como que você agiria se fosse seu filho? Você não ia fazer com carinho? Então, eu faço assim também com o filho dos outros. Com o outro, com o seu próximo. Agora, quando é alguém da sua família, aí faz vista grossa. Aí quando é o outro, meu Deus, nossa, o irmão viu. Quer dizer, mas que história é essa? Que atitude é essa? Então a Bíblia condena esse tipo de comportamento com razão. Né? Com razão. Ela tem que, a Bíblia é clara em fazer então essa reflexão muito importante. Então, ele vai falar isso. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros. E os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vistas grossas em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são até mais graves, né, do que as que outra pessoa está cometendo. Então tem muita postura moral quando é o outro, mas quando é ele mesmo, aí ele fica quietinho, né? 2.2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Porque tem gente que é assim, irmão, critica tudo e a todos. Meu Deus do céu. Sabe, parece que tem uma visão completamente atrapalhada. Porque só que o apóstolo Paulo, ele escreve algo que me chama de atenção. Ele fala assim, para o impuro, tudo é impuro. Então essas pessoas que vê tudo errado, coitado, porque ele é impuro, irmão. Pode ter certeza que é impuro também. Porque para o impuro é assim. O impuro, até coisas puras, ele consegue ver a impureza. Porque ele é maligno. Agora, para o puro, para a pessoa que foi lavada no sangue de Jesus, que foi santificada, aí, irmão, até o que é impuro fica puro para ele. Porque ele tem uma visão santificadora. Então, aqueles que possuem espírito mórbido de crítica, irão incorrer em gravíssimos erros. Como Jesus ensinou. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas próprias vidas, Jesus diz em João 8,7, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então os escribas e fariseus eram especialistas, eram peritos em julgar os outros. Eles achavam que era a profissão dele. Eles eram autoconfiantes, e sentiam-se muito justos. Então achavam que tinha moral para atacar os outros. Por isso foram duramente repreendidos por Jesus, porque Jesus conhecia o coração do homem. Ele sabia o que estava no íntimo das pessoas. Então por isso que ele fala. Agora veja que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que é aquela reunião de Santa Ceia, ele fala isso, ele fala, se examine-se, pois o homem é a si mesmo. Né? Eu sempre falo isso, nós temos que pedir para Deus, Deus sonda-nos. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Então, procurar sempre estar conversando com Deus. 2.3. Fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Então, o cuidado que nós temos que ter. Ele falou assim, na verdade é o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? O que fazer? Né? Bom, primeiro, é preciso ter consciência de que somos imperfeitos. Primeira coisa, é ter essa consciência, né? Que nós somos imperfeitos. E, segundo lugar, nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Jesus, né, propõe para nós. Então, segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve para conosco, que João 3,16. O amor não faz mal ao próximo. Que bonito, né? Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? E 3. Tema 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Né? E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Primeiro, a pergunta, Deus é severo?
O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. A bondade de Deus revelada por intermédio da salvação na pessoa do Senhor Jesus. No que tange, então, a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente. Então, aquela pessoa que insiste no pecado, que tem prazer no pecado, que é rebelde contra a voz celestial. Então, a severidade de Deus. 2. Como Deus nos julga? Bom, Deus não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, né, e descarregando a ira dele aleatoriamente, como um Deus que não tem compromisso moral com a humanidade. Não, Deus tem compromisso moral, né? Ele ama as pessoas, Deus é amor, mas é justiça também. Então, o crente deve ter consciência de que Deus é justo. Uma das maneiras de adorá-lo, né? Santo, 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 justo, 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 reto, 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 né? A maneira trina de adorar Deus. Então Deus recompensa os seus filhos, ou abençoando, ou então aplicando julgamento. Então é a justiça dele, não tem jeito dele. Deus é justo, né? E 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em que aspecto? Quando ele é repreendido, ele reconhece o pecado. Ele não tenta disfarçar, se justificar, como Adão, foi a mulher que tu me deste. Não, ele pequei, Senhor, contra ti. Somente eu pequei. Ele não culpa a família, não culpa os amigos, não culpa a comunidade, não. Eu pequei. Então isso é ser segundo o coração de Deus, é ter essa responsabilidade moral, esse sentimento de humildade para reconhecer que você é um pecador, sem essa síndrome adâmica de querer pôr a culpa em alguém. No caso de Adão e Eva, no caso de outras pessoas na igreja, no pastor, e etc., na sociedade. Então, Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele é aquele homem que reconhece a sua fragilidade. Olha o Salmo 51. Leia o Salmo 51 ali, você vê porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele fala: Senhor, contra ti somente pequei. Eu pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Sabe, essa humildade de reconhecimento. Então, ao pecar contra o Senhor e ao próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo, o Senhor não isentou da punição. As consequências por aquela escolha, por aquele pecado, vieram. Agora, Deus, como é um Pai amoroso, também é justo, ele nunca vai ter por inocente o pecador. Mas ele sabe também quando o pecador peca, mas de boa fé. Olha que interessante, que ele comete um erro, mas não porque ele tinha prazer no erro, por causa da sua fragilidade. Ele fez a escolha errada, porque ele é fraco mesmo, é imperfeição, mas não é que ele tenha prazer naquilo. Então, são coisas que nós temos que compreender. Então ele diz: o Senhor guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 7. Então a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra, para aqueles que têm prazer no pecado, nas coisas más, e que não querem deixar o pecado, não querem deixar a vida imunda. Então, obviamente que a justiça vem. Portanto, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Né? Bondade para aqueles que se humilham, pedem perdão e reconciliam, aqueles que não têm prazer no pecado, porque quem é de Deus não tem prazer no pecado. Lá na nossa tradução diz não vive pecando, né? Ou não comete pecado, mas a ideia é não tem prazer no pecado. E severidade de Deus, justiça para aqueles que têm prazer na iniquidade. Muito bem, resumindo e concluindo, devemos seguir a recomendação do Senhor Jesus para não julgar precipitadamente ninguém. Eu volto de novo ao tema dessa nossa lição.
Qual é o tema principal dessa nossa lição? O tema principal é prudência. Prudência, essa é a palavra-chave. Sendo cautelosos nas opiniões. Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior, porque aí vai operar minha construção cultural, minha ideologia e também meus valores éticos e espirituais, né? Só que nós temos a mácula do pecado, então vai ser sempre um julgamento, por mais refinado que seja, com fragilidades humanas. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de que maneira? De maneira criteriosa, sensata, misericordiosa e lúcida, evitando toda forma de precipitação. Então, essa lição é muito importante para você, professor, para você, aluno, para essa reflexão. Ser cauteloso nas opiniões. Pode dar opinião? Pode. Pode ficar no campo das ideias, de maneira respeitosa. Pode discordar? Pode. Pode discordar, mas de maneira respeitosa. Nada de pessoalidade. Porque quando entra no campo da pessoalidade, você vai cometer os mais terríveis pecados, porque você não conhece o coração da pessoa. Deus continua abençoando a sua vida. Eu quero, uma vez mais, apresentar para você os meus livros. Eu tenho esses 2 livros. Esse primeiro livro, que é um livro mais doce, mais fácil para ler, chama Perspectiva Histórica, Bíblica e Pentecostal, porque é a teologia pentecostal que é trabalhada aqui. É um livro muito bom, inclusive para quem estuda teologia. Esse é o livro base de quem faz história do povo judeu, ou história de Israel. É um livro ideal para quem quer estudar a história do povo de Israel, porque esse livro tem desde a chamada de Abraão até os tratados de paz celebrados por Israel nos últimos tempos. Então, adquire esse livro. Você pode entrar em contato no site www.livrocristão, não tem acento, então fica livrocristal.lojaintegrada.com.br. Eu vou repetir, livrocristal.lojaintegrada.com.br. Por ali você pode solicitar e esse livro vai até a sua casa. Muito bem. Outro livro que eu escrevi, que basicamente foi o meu trabalho de obtenção de título de mestre em Ciências da Religião na Universidade Mackenzie de São Paulo. Jerusalém no imaginário religioso, desde o judaísmo até o cristianismo. Eu vou explicando como que se gestou essa imagem que os judeus, a velha cristandade, os muçulmanos e os protestantes percebem de Jerusalém até o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, por exemplo. Então, se você quiser adquirir, a mesma coisa, entra lá, livrocristão, né? .lojaintegrada.com.br, tá? Entra lá e o livro vai para a sua casa. Olha que bênção, não é? Eu quero aproveitar também e convidar você que tem desejo de visitar a Terra Santa, visitar Israel, no grupo do professor Alberto. Se você tem desejo, aí estão os telefones. Entre em contato na Renova Turismo e diz: eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto. Tá? São 9 dias, a nossa viagem será o ano que vem, novembro, último mês do ano de 2023. Então você tem 17, 18 meses para dividir $3.390 e ir pagando de pouquinho. E aí você vai fazer um curso teológico mergulhado. Então faça isso. Liga na Renova Turismo e faz lá a sua inscrição para você estar conosco nessa viagem abençoada em novembro de 2023. E para encerrarmos, em agosto agora de 2022, nós vamos ter novas turmas
do curso teológico. Curso teológico básico, curso de formação de obreiros, e vamos ter o curso também de escatologia com o professor Juliano Fraga, e em outubro nós vamos ter o curso de língua hebraica. Nosso professor de língua hebraica, o professor Lucas, nesse momento está em Israel, estudando na Universidade de Tel Aviv, mas logo estará de volta no segundo semestre. Em outubro nós vamos ter o curso Iniciação à Língua Hebraica. Então, se você quer estudar na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, ESTEADEC, aí estão os telefones, faça já a sua inscrição. A inscrição, R$50, você reserva a sua vaga, porque as vagas são limitadas de todos os cursos. São vagas limitadas, tá bom? E Deus continua abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.